Fala Nação Azul, Loucos Cruzeiro, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal do Zero. Fim de papo na Neoquímica Arena, Cruzeiro 1, Corinthians 2. Infelizmente uma derrota. Derrota é um negócio muito complicado, né? Assim, deixa a gente destruído, né? Principalmente na parte mental, porque ver o Cruzeiro perder é muito ruim. Mas, enfim, vamos lá falar um pouco do jogo, da minha visão do jogo, claro. Pode deixar aqui nos comentários qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de análise diferente. Fiquem à vontade. Eu vou ser breve com vocês, prometo. Primeiro tempo, o Cruzeiro muito equilibrado taticamente, né? O coletivo do Cruzeiro funcionou. Eu falando peça por peça, tudo muito bem posicionado. Marcação sempre de muito perto, os jogadores sabendo realmente o que tem que fazer dentro de campo, mas não adianta só, né, uma organização tática se o individual também não sobressair. E não aconteceu. O Cruzeiro não agrediu o Corinthians da maneira mais eficaz, da maneira que a gente imagina, né, um adversário que não estava tão bem. Então, se você está bem posicionado, agride um pouco mais para tentar, né, forçar o time adversário a errar mais. E o Cruzeiro não foi, né? Eu vi a posse de bola interessante, mas também muitos passos para o lado, para trás, que é uma posse de bola que o Pepa mesmo falou que não gosta, né? Posse de bola improdutiva, resolve muito pouco. Mas o Cruzeiro estava muito bem posicionado dentro de campo no primeiro tempo, não sofreu praticamente nada, teve alguns lances, mas muito pouco para agredir o Corinthians, né? No segundo tempo, o Cruzeiro estava melhor também, na mesma toada, no posicionamento, taticamente, o Cruzeiro, as coisas com o Cruzeiro acontecem um pouco mais fácil, né? Parece que o Pepa também já conseguiu detectar os problemas que a gente tinha, conseguiu compactar mais o time, mas da mesma maneira do primeiro tempo, né? Agredindo muito pouco, do meio para frente, parece que o Cruzeiro tem cada vez mais dificuldade de poder criar. Dois pontas abertos, o centroavante, o Gilberto bate cabeça para lá e para cá e não consegue achar o posicionamento certo, os extremos também não conseguem achar o centroavante. Enfim, é uma dificuldade muito grande para poder fazer o adversário sofrer. Aí o que acontece? Uma jogada individual decide a partida, foi o que aconteceu no gol do Corinthians, né? Numa jogada do Fagner com o Bruno Rodrigues ali na marcação, desvencilhou do Bruno Rodrigues, achou o jogador, fizeram ali uma tabelinha rápida, saiu na cara do gol. O Matheus, se não me engano, jogador jovem, jogador do Corinthians, abriu o placar. E aí fica muito complicado. Se no 0 a 0 a gente não estava conseguindo fazer aquelas jogadas para poder buscar o gol, no 1 a 0 fica muito mais difícil porque tem a pressão, né? Mas enfim. E depois, alguns detalhes que a gente vai falar, rapidinho também, não estou justificando absolutamente nada, né? Mas no segundo gol teve um lance, pelo menos, no mínimo, duvidoso do Gil, que parece que empurra o Felipe Machado na hora do gol do Roger Guedes, mas, enfim, o Daronco no campo ele anulou, estava muito perto. Eu acho estranho isso, o árbitro de frente, né, e ter que chamar o VAR para poder convencê-lo que ele estava errado. Ele foi lá, validou o gol e tudo certo, né, faz parte. E o Cruzeiro ainda fez um gol com o Lucas Oliveira, pressionou um pouco mais depois, né, de sofrer o gol, e principalmente depois que fez o gol com o Lucas Oliveira naqueles 3 minutinhos finais, mas muito pouco, né? Para você querer ganhar, você tem que agredir um pouco mais, você tem que fazer o adversário errar. E às vezes essa posse de bola improdutiva que a gente sempre fala que não resolve muito pouco, e o que o Pepa, pelo que a gente já estudou um pouco ele não gosta tanto também, gosta do time mais objetivo. Acabou o resultado muito ruim. Perder é péssimo, como falei no início, e não tem como a gente estar aqui com a cara melhor, de um jeito melhor, não tem como, né? Enfim, a derrota do Cruzeiro faz mal para todos nós cruzeirenses, né? E
O que aconteceu hoje na Neoquímica Arena, o Cruzeiro muito bem, taticamente o coletivo evoluindo, mas o Corinthians na parte individual se destaca, né? Jogadores que tecnicamente fazem a diferença, né? Em alguns momentos o jogador com mais condição técnica, um jogador ele pode definir uma partida, foi o que aconteceu hoje, né? O Corinthians tem hoje, tecnicamente, alguns jogadores que fazem a diferença. Hoje foi um duelo tático contra técnico, e o técnico, no momento, resolveu o problema numa dificuldade muito grande que o Corinthians estava na partida de hoje, foi muito nítido, né? O clima no estádio já estava de preocupação, mas ali uma tabela, enfim, resolveu. Perdemos. Uma pena. Mais uma vez. Derrota na quinta para o Náutico, derrota agora para o Corinthians. Rapaz, tomar um banho de água fria, né? Como a gente acaba fazendo agora para tentar refrescar um pouco a cabeça, porque tem um Grêmio na próxima rodada e o Campeonato Brasileiro é assim, não tem tempo para ficar lamentando, mas tem muita coisa a corrigir, principalmente a parte final, né, do campo, quando você tem a obrigação de criar um pouco mais, agredir o adversário é necessário, você ter um pouco mais de disposição para forçar o erro do adversário é primordial, e hoje não aconteceu, infelizmente, mas dá a nítida impressão que o Pepa tem capacidade de fazer esse time render um pouco mais. Agora nós esperamos que as individualidades também apareçam, porque se tiver muito bem tecnicamente, não resolver na parte individual, naqueles lances cruciais, fica bem complicado, tá certo, pessoal? O dia começou feliz a nossa volta, né? E vai ser sempre assim, principalmente o dia que o Cruzeiro joga, a volta para a Série A, mas termina triste. Derrota não tem como ninguém achar nada, né? Nada muito bom. Além de uma análise, talvez uma análise superficial do que eu fiz aqui no pós-jogo, para deixar muito bem claro que é nossa função continuar na batalha, porque tem muita coisa pela frente e o Cruzeiro, se Deus quiser, vai reagir, né? A gente já vê um pouco mais de organização, mas precisa de algo mais. Eu não vou nem falar na parte de reforços, porque aí já está numa questão de pedir próximo do final da janela, aí parece um desespero, mas o Cruzeiro precisa trazer um pouco mais dessa individualidade que faz a diferença em jogos tão equilibrados como aqui no Brasil. Como é difícil, viu, pessoal? Como é difícil estar aqui nesse momento, tentando segurar um pouco, enfim, aquela questão da vontade de chutar o balde, da raiva da derrota. Tem que ter um pouco de cabeça no lugar, pelo menos um pouquinho, eu vou tentar ter. Na câmera, eu vou conseguir, depois que desligar, não garanto absolutamente nada. Tá certo, gente? Muito obrigado mais uma vez. Quem chegou até aqui, agradeço, né? E hoje é um dia feliz pela volta do Cruzeiro e triste pela derrota. E fica aquela questão que eu falei lá no início, não vou justificar absolutamente nada, mas o VAR, ele tem que ser ativo para os dois lados, não só para um só, né? Tá bom? Fiquem com Deus, obrigado por tudo e seguimos a nossa batalha, porque o Cruzeiro é muito maior que o futebol. Um abraço.